Próximo objetivo vai ser enunciar um método que vai nos permitir encontrar valores máximo absoluto e mínimo absoluto de uma função contínua em intervalo fechado. Mas antes eu introduzi a seguinte definição. Se nós temos uma função f e c um número no domínio de f, nós dizemos que c é um número crítico de f se o f' de c é igual a zero ou se f' de c não existir. No método do intervalo fechado, para encontrar máximo absoluto e mínimo absoluto de uma função contínua f em intervalo fechado AB, nós fazemos o seguinte. Primeiro, encontramos os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto, AB, e em seguida nós calculamos f nos extremos do intervalo, ou seja, f de A e f de B. O método nos afirma que o maior valor encontrado entre as etapas 1 e 2 vai ser o valor máximo absoluto de f no domínio de f e o menor valor encontrado entre as etapas 1 e 2 vai ser o valor mínimo absoluto de f em domínio de f. No nosso exemplo, nós tínhamos f de x igual a 3 vezes x à quarta, menos 16 vezes x ao cubo, mais 18x ao quadrado, e x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 4. Se nós queremos usar o método do intervalo fechado, primeiramente nós temos que encontrar os valores de f nos números críticos de f no intervalo fechado AB. Para determinar quais são os números críticos, primeiramente eu fui calcular a derivada de f. Derivada de 3x à quarta. Desce o 4 multiplicando 3, vai ficar 12, vezes x elevado a 4 menos 1. Então, nós ficamos com 12 vezes x ao cubo. Menos derivada de 16x ao cubo. Copio o 16 e multiplico por 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Então, nós vamos ficar com menos 16 vezes 3, que é menos 48, vezes x ao quadrado. Mais derivada de 18x ao quadrado. Copio o 18 e derivo o x ao quadrado. Desce o 2, multiplicando, nós ficamos com 18 vezes 2, que é 36, vezes x elevado a 2 menos 1. Então, nós vamos ter 36x. Agora, observem o seguinte, tanto 12x ao cubo, como menos 48x ao quadrado, como 36x, são múltiplos de 12 vezes x. Então, coloquei 12 vezes x em evidência. Agora, 12 vezes x vezes quanto que dá 12x ao cubo? É x quadrado. 12 vezes x vezes quanto que dá menos 48x ao quadrado? É menos 4x. E 12 vezes x vezes quanto que dá 36x? É 3. Então, nós ficamos com 12x vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Agora, x quadrado menos 4x mais 3 pode ser fatorado como x menos 1 vezes x menos 3. Né? Se vocês procurarem as raízes da equação x quadrado menos 4x mais 3, vocês vão encontrar que as raízes são 1 e 3. Então, nós podemos escrever x quadrado menos 4x mais 3 como x menos uma das raízes, x menos 1 vezes x menos outra das raízes, x menos 3. Então, agora nós precisamos determinar quando que a derivada não existe e quando que a derivada é igual a zero. Como a derivada de f é uma função polinomial, nós sabemos que a derivada sempre existe. Agora, quando que ela é igual a zero? Quando que 12x vezes x menos 1 vezes x menos 3 é igual a zero? Isso ocorre, né? Se e somente se o x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Ou seja, quando x é igual a zero, ou quando x é igual a 1, ou quando x é igual a 3. Então, 0, 1 e 3 são números críticos de f. Agora, no primeiro passo, nós encontramos os valores de f nos números críticos de f
no intervalo aberto, menos 1, 4. Então, vou precisar calcular f de 0, f de 1 e f de 3. Vejam que tanto 0 como 1 como 3 pertencem ao intervalo aberto, menos 1, 4, tá? F de 0, olha lá, nós sabíamos que é 0. Se nós não soubéssemos, nós íamos substituir aqui o x por 0 e efetuar a conta, tá? F de 1 foi dada, é igual a 5, tá? Se nós não soubéssemos, era só substituir o x por 1 e efetuar o cálculo. F de 3 é igual a menos 27, tá? Se nós não soubéssemos, era só substituir aqui o x por 3 e nós íamos obter menos 27. No segundo passo, nós vamos calcular f nos extremos do intervalo. Então, nós vamos calcular f de menos 1 e f de 4. F de menos 1, nós sabemos que é 37, e f de 4, nós sabemos que é 32. Agora, o que nós fazemos? Nós comparamos todos os valores encontrados nestas duas etapas e determinamos qual que é o maior deles e qual que é o menor deles. Nós encontramos 0, 5, menos 27, 37 e 32. O maior valor deles é o 37, então nós vamos ter que 37 é um valor máximo absoluto de f em domínio de f, e o menor valor deles é o menos 27. Então, nós vamos ter que menos 27 é o valor mínimo absoluto de f em domínio de f. Para encerrar a aula, eu vou resolver dois exercícios. Em cada um deles, nós queremos encontrar os valores máximo e mínimo absolutos de f no intervalo que foi dado. No primeiro exercício, nós temos f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1, com x maior ou igual a menos meio, menor ou igual a 4. Para resolver este exercício, eu vou usar o método do intervalo fechado. Lembrem, no primeiro passo, nós precisamos encontrar os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto, menos meio, 4. Então, primeiramente, eu fui calcular a derivada de f. Derivada de x ao cubo é 3x², aí fica menos. Derivada de 3x² é 6x. Então, nós temos que f' de x é igual a 3x² menos 6x. Como 3x² e 6x são múltiplos de 3x, eu coloquei 3x em evidência, agora tem que pensar. 3x vezes quanto que dá 3x²? É x, aí fica menos. 3x vezes quanto que dá 6x? É 2. Então, nós podemos escrever 3x² menos 6x como 3x vezes x menos 2. Agora, quando que a derivada de f não existe e quando que a derivada de f é igual a zero? Como f' é uma função polinomial, nós sabemos que a derivada de f sempre vai existir, né? Porque o domínio de f' é o conjunto dos números reais. Agora, quando que f' de x é igual a zero? Isso ocorre se e somente se 3x vezes x menos 2 igual a zero, que ocorre se e somente se x é igual a zero ou x menos 2 igual a zero. Ou seja, x igual a zero ou x igual a 2. Então, os números críticos de f neste intervalo aberto, né, de menos meio até 4, vão ser quem? 0 e 2, tá? Agora eu vou calcular f nos números críticos. Então, quanto que dá o f de 0? Basta substituir o x por 0. Nós vamos ficar com 0 ao cubo menos 3 vezes 0² mais 1, que é igual a 1. E quanto que dá o f de 2? 2 ao cubo menos 3 vezes 2² mais 1. 2 ao cubo é 8, aí fica menos 3 vezes 4, que é menos 12, e fica mais 1, 8. Mais 1 é 9, menos 12 vai dar menos 3. No segundo passo do método do intervalo fechado, nós calculamos f nos extremos do intervalo. Então, vou precisar calcular f de menos meio e f de 4. Quanto que vai ser f de menos meio? Vai ser menos meio ao cubo
menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. Menos meio ao cubo é menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Vai dar menos 1/8. Aí fica menos 3 vezes. Menos meio ao quadrado é 1/4. Vezes menos 3 vai dar menos 3/4. E copiei o mais 1. Agora eu tirei o MMC entre 8, 4 e 1, que é 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 8 dividido por 4 dá 2, vezes menos 3 dá menos 6. E 8 dividido por 1 vezes 1 dá 8. Então, no numerador nós temos 8 menos 6 menos 1, que é 8 menos 7, que é igual a 1. Então, a f de menos meio vai ser 1 sobre 8, 1/8, né? E quanto que dá o f de 4? Vai ser 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, aí fica menos 3 vezes. 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 16 dá 48. Então, nós ficamos com menos 48 mais 1. 64 mais 1, 65, menos 48, vai dar 17. Agora nós comparamos todos os valores encontrados. 1, menos 3, 1/8 e 17. Qual que é o maior valor deles? É o 17. Então nós temos que 17 é máximo absoluto de f em domínio de f. E qual que é o menor valor encontrado? É o menos 3. Então nós temos que menos 3 é o mínimo absoluto de f em domínio de f. Nosso segundo exercício, nós sabemos que f de x igual a x menos seno de x, onde x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. Para determinar os valores máximo absoluto e mínimo absoluto de f neste intervalo fechado, eu vou usar novamente o método do intervalo fechado. Lembrem, no primeiro passo, nós precisamos encontrar os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto 0, 2π. Então, primeiramente, eu fui calcular a derivada de f. Se f de x é igual a x menos 2 seno de x, qual é a derivada? A derivada de x é 1, copiei o menos 2, fica vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Então, nós temos que f' de x é 1 menos 2 vezes cosseno de x. Neste caso, nós sabemos que o domínio de f' é o conjunto dos números reais, porque f' está definida para qualquer número real. Então, como a f' sempre existe, agora basta descobrir quando que é igual a 0. Então, nós temos que f' de x igual a 0, sei somente ser 1 menos 2 vezes cosseno de x igual a 0, sei somente ser, passei 1 para o segundo membro da equação, então trocou de sinal, ficou menos 2 cosseno de x igual a menos 1, menos 2 está multiplicando, passei para o segundo membro dividindo, então nós vamos ficar com cosseno de x igual a menos 1 sobre menos 2, ou equivalentemente 1 sobre 2, tá? Agora, quando que o cosseno de x é igual a meio? Se o x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. Nós sabemos que cosseno de 60 graus é meio, tá? Ou cosseno de π sobre 3 é meio. E nós sabemos também que cosseno de 360 menos 60, que é o cosseno de 300 graus, também é meio. Então, nós sabemos que cosseno de 5π sobre 3 também é igual a meio. Então, agora, eu vou calcular f nestes valores, né? Porque π sobre 3 e 5π sobre 3 são os números críticos de f. f de π sobre 3 é π sobre 3 menos 2 vezes o seno de π sobre 3. Nós sabemos que seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então nós ficamos com π sobre 3 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar, né?
cancelando 2 do numerador com 2 do denominador. Então, nós ficamos com π sobre 3 menos raiz de 3, que é aproximadamente, com duas casas decimais, menos 0,68. Agora eu calculei o f de 5π sobre 3, que é 5π sobre 3 menos 2 vezes o seno de 5π sobre 3. Nós sabemos que seno no terceiro quadrante é negativo, então seno de 5π sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Nós vamos ficar com 5π sobre 3 menos 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Novamente eu posso cancelar o 2 do numerador com o 2 do denominador. Nós ficamos com 5π sobre 3 mais raiz de 3. Que, usando a aproximação com duas casas decimais, é aproximadamente 6,96. No segundo passo do método do intervalo fechado, eu vou calcular f nos extremos do intervalo. Então, vou calcular f de 0 e f de 2π. f de 0 é 0 menos 2 vezes seno de 0. Nós sabemos que seno de 0 é 0, então f de 0 vai dar 0. E f de 2π é 2π menos 2 seno de 2π. Seno de 2π também é 0, então nós vamos ficar com 2π. Como π é 3,14, né, com duas casas decimais, nós vamos ter que o f de 2π com duas casas decimais é aproximadamente 6,28. Agora eu comparo todos os valores encontrados, tá? Olha lá, nós temos menos 0,68, 6,96, 0 e 6,28. O maior valor encontrado vai ser o máximo absoluto de f no domínio de f, que neste caso é o 6,96. Então, 6,96 é o máximo absoluto de f em domínio de f. E o menor valor encontrado vai ser o mínimo absoluto de f em domínio de f, que no nosso caso é o menos 0,68. Então, nós temos que menos 0,68 é o valor mínimo absoluto de f em domínio de f.